Bom dia, pessoal! Bom dia! Deus abençoe muito nossa segunda-feira, que seja um dia cheio da presença do Senhor, que seja uma semana abençoada mesmo, que a gente comece o nosso dia colocando o nosso foco naquilo que verdadeiramente importa. Que saudade de vocês, eu sinto falta das lives no final de semana, espero que vocês estejam bem, né? Eu sempre falo que a segunda-feira é o dia que geralmente todo mundo pega pra correr atrás, né? Então, tudo aquilo que a gente não conseguiu fazer nas últimas semanas, nos últimos dias, você começa a fazer tudo. E eu gosto de pensar diferente. É um dia realmente pra começar desacelerando, sabe? É um dia pra gente começar a focar naquilo que verdadeiramente importa. Porque quantas vezes na vida a gente anda distraído, né, pela correria da vida, a gente anda distraído pelo trabalho, a gente se distrai com tudo vira uma pedra de tropeço na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, né? Até as bênçãos do Senhor que Ele nos entrega viram pedra de tropeço, por quê? Porque a gente se distrai com elas, a gente lembra só das bênçãos e se esquece do abençoador, do provedor, né? Então, realmente, a gente precisa começar a semana diferente, nos fortalecendo espiritualmente. A Bíblia é o nosso alimento espiritual mesmo. Não tem como, gente, a gente conhecer a Deus se não for por ela, né? Senão a gente vai ficar igual aquela pessoa que só escuta falar, que só vai pelo que os outros falam, mas não é uma pessoa que tem o entendimento, né? Então a gente vai poder cair em qualquer coisa que as pessoas nos falarem. E aí a gente vai se perdendo, a gente vai caindo em armadilhas por aí pela vida, né? Então aqui a gente quer realmente conhecer a verdade, porque o Senhor nos fala, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém? Então feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, eu te entrego essa live, Pai, te agradeço por mais um dia, por mais um milagre da vida, Pai. Todos os dias, ao acordar, precisamos agradecer, Pai. Quantas pessoas não tiveram esse privilégio nessa manhã, Pai. Então nós te agradecemos pela nossa vida, pela nossa saúde, Pai. Te agradecemos pela Tua presença na nossa vida, Pai. Venha sobre essa live, que seja o Teu falar, o Teu agir. Espírito Santo, você tem liberdade aqui. Abre os nossos olhos para a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal, amém. Seja muito bem-vindo, se é a sua primeira vez aqui na live, seja muito bem-vindo. Nós fazemos a nossa live de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã. A gente começou fazendo a leitura de Mateus. Não foi Mateus, gente? Eu acho que já vamos fazer quase 4 meses de live. Glória a Deus. E aí, nós agora iniciamos a primeira carta aos Coríntios, né? Então, eu sempre no começo da live gosto de contextualizar. O som tá alto, gente. Eu sempre acho que tá alto. Eu sempre gosto de contextualizar o que tá acontecendo. A gripe tá querendo me pegar, mas não vai, em nome de Jesus. Eu sempre gosto de contextualizar o que tá acontecendo, porque pra gente entender. A Bíblia, a gente às vezes não entende. Não entende um versículo, um capítulo, não entende o que... né? Não entende. Eu começo a ler a Bíblia e não entendo. Eu sempre recebo comentários assim. Mas é porque a gente precisa entender o contexto. Por isso é importante não somente a gente chegar e abrir e ler um capítulo. Porque às vezes o nosso entendimento vai ser falho. Igual o capítulo de hoje. Nós entramos hoje no capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Se a gente simplesmente chega e abre o capítulo, talvez a gente entendesse certas coisas erradas, né? Tivesse um entendimento equivocado. Por isso eu gosto de contextualizar. Na primeira carta aos Coríntios, foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, né? A gente falou que aquela cidade era uma cidade muito grande e que viviam muitas pessoas diferentes ali, de várias culturas diferentes. Então a gente pode até
comparar com o Brasil, né? Que é um país muito grande, é um país muito diversificado de culturas, de religiões, de tudo, né? E aí o apóstolo Paulo chega, só que ele não é... A primeira carta aos Coríntios, o que muitas pessoas acham, é que é uma carta a toda a população, né? Mas a primeira carta aos Coríntios é uma carta à igreja, aquela primeira igreja implantada ali, né? Então o apóstolo Paulo envia aquela carta porque a igreja está tendo muitos conflitos. A igreja está tendo muitas dificuldades, né? A igreja está passando por um momento muito conturbado. E aí o apóstolo Paulo chega lá justamente para alertá-los. Olha, que rumo que vocês vão tomar. Porque nós precisamos entender, gente, que nós somos pessoas separadas. Nós somos separados, né? Nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Nós precisamos fazer escolhas diferentes e sermos diferentes, né? O nosso exemplo precisa ser diferente das outras pessoas. O apóstolo Paulo estava abrindo os olhos para aquilo, porque estava tendo muita libertinagem naquele lugar, né? A igreja estava igual ao mundo mesmo. E claro que hoje em dia a gente também vê muito disso, né, no nosso meio. Então ele estava alertando. Primeira coisa, não sei se vocês se lembram, que o apóstolo Paulo alerta é sobre a divisão da igreja. Ele fala, cuidado com a divisão da igreja. Divisão da igreja, gente, é uma brecha que o inimigo adora. Adora. Porque vocês acham que o inimigo, ele precisa fazer esforço para as pessoas que não conhecem a Deus? Não. Ele quer pessoas que conhecem, que estão no caminho, para que essas pessoas se desviem, para que essas pessoas não levem a palavra de Deus para outras pessoas, a transformação de Deus para outras pessoas. Então ele quer que você e eu fiquem parados no tempo. Ele quer que você e eu não cheguem para a gente não cumprir o nosso propósito, a nossa promessa, né? Então é isso que ele fazia com os israelitas. Então a gente precisa pensar justamente como o apóstolo Paulo estava pensando quando ele chegou naquela igreja. Então ele falava, olha, cuidado com a divisão. Cuidado, por quê? Porque vocês vão começar a pensar diferente demais, vão começar a fugir em doutrinas, que é muito que a gente vê hoje. Vocês vão começar a se dividir entre doutrinas, aí, e aí vocês vão perder o foco, que o foco principal é quem? Jesus. Então a gente não pode perder esse foco, né? E conhecendo verdadeiramente a Bíblia. Então ele começa falando sobre a divisão. Depois ele fala sobre a inveja. Ele fala, olha, cuidado com a inveja. Cuidado com a inveja. Porque quando a gente falou muito sobre isso, né? Quando a gente inveja uma pessoa, é como se a gente estivesse dizendo para o Senhor, olha, Senhor, você errou na minha criação. Você errou na minha criação, não, porque quem criou foi Deus. Você errou na sua criação. Tem alguma coisa errada. Então, e para inveja, não cobice o que é do outro. Quantas vezes nós fazemos isso, né? Então, se hoje é tão comum, porque olha, a gente falou muito sobre isso, né? Sobre a rede social, como é perigoso a cobiça. A gente fica aqui deslizando o dedo e cobiçando o que é das outras pessoas, cobiçando a vida do outro, cobiçando a família do outro, cobiçando... Isso é um perigo. E naquela época ainda nem tinha celular, então pensa como a inveja era nítida para as pessoas perceberem a esse ponto. Então ele fala isso, ele fala sobre a divisão, ele fala sobre a inveja, ele fala sobre o orgulho. Gente, o coração orgulhoso acaba com qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que a gente não é. Quando a gente está se vitimizando sobre uma situação, a gente está se vitimizando, tem um orgulho aí dentro da gente, porque a gente fala assim, nossa, mas eu sou tão bom, por que isso não acontece comigo? E a gente começa a se vitimizar. Nossa, Deus, mas eu sou uma pessoa tão boa. Nossa, Deus, e aí a gente começa a se lamentar, né? Uma autocomiseração enorme. Então, o apóstolo Paulo também abriu os olhos daquela igreja para isso. E ele entrou num assunto, né, muito polêmico também, mas que era necessário, que a gente falou sobre isso na sexta-feira, sobre a imoralidade da igreja.
a imoralidade da igreja. Se naquela época era presente, hoje então, gente, que tristeza. Há quantos anos atrás aconteceu isso e a gente percebe o quão atual a Bíblia é, por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Por isso a gente precisa tomar tanto cuidado, porque o nosso coração é enganoso. E se a gente acha que não precisa das palavras, que isso não é pra gente, é como se a gente fechasse os olhos pro que o Senhor tá nos dizendo. Olha, cuidado, isso pode ser pedra de tropeço entre o nosso relacionamento. Isso pode ser pedra de tropeço entre as bênçãos que eu quero dispor sobre a sua vida. Então ele começa a falar sobre a imoralidade da igreja. Ele falou, olha, dentro da igreja, né, uma traição, um adultério, uma coisa horrorosa. Como assim? E como vocês acham que isso é normal? Fecham os olhos para isso. E aí na sexta-feira nós falamos sobre isso um pouco também, que a gente precisa se posicionar, a gente não pode fechar os olhos. Quantas vezes a gente vê isso acontecendo, gente? E aí o mundo hoje em dia tenta normalizar o adultério, tenta normalizar esses relacionamentos abertos, tenta normalizar como se tudo pudesse. E hoje, né, o apóstolo Paulo vai falar uma coisa, um versículo muito conhecido. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Só que ele começa entrando em um outro assunto. Ele começa entrando no assunto da justiça. Só que como a gente falou, a gente não pode pegar um capítulo isolado da Bíblia e tentar entendê-lo. Então eu vou fazendo anexo assim nele com o capítulo 5, porque tem muita coisa que é continuação pra gente não se perder. Mas ele começa falando sobre a justiça. Mas só contextualizando um pouco, ele não tá falando aqui, gente, que a gente não pode entrar na justiça contra as pessoas, né? Contra algo que a gente tem sofrido, uma injustiça, enfim. O que o apóstolo Paulo tá abrindo os olhos para essas pessoas aqui é porque pensa a bagunça que tava aquela igreja. E qualquer coisa, por menor que seja, eles estavam brigando entre si. E por isso que o apóstolo Paulo ele era tão sábio, porque ele começa, antes mesmo de vir um contexto como esse, trazendo tanta verdade para eles, ele já vinha falando. Porque ele falou lá no capítulo 3 sobre crente infantil. Não sei se vocês lembram. Crente infantil, crente imaturo, né? Pessoas imaturas. Que age igual criança mesmo, que não sabe ouvir não. Que tudo briga. Vocês já viram criança? Criança tem essa caneta, se alguém pede emprestado, chora porque a caneta é minha e faz aquele auê. E aí o apóstolo Paulo vai abrir os olhos das pessoas para isso que tem acontecido aqui. Então, se você está com sua Bíblia, capítulo 6 da primeira carta aos Coríntios. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-los aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? O apóstolo Paulo está falando aqui sobre o fim dos tempos, tá? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Então, ele está falando aqui sobre as causas de menor importância. O que ele está falando? Ele está falando, olha, quando tudo vocês precisam resolver com outras pessoas. Vocês não sabem conversar entre si, resolver as coisas entre si. E pior, vocês levam às vezes conflitos da igreja para pessoas que não são da igreja resolver. Então o que ele tá meio que falando aqui? Olha, vocês estão levando assuntos espirituais, né? Misturando tudo, levando a pessoas que não têm essa maturidade espiritual para resolver. Porque lembra que a gente falou que o nosso coração é enganoso? Que o mundo tende a nos dar conselhos de, olha, siga o seu coração. O que você tá sentindo? Segue isso que ele tá falando. O apóstolo Paulo tá falando justamente, cuidado ao pedirem conselhos, ao pedir para que outras pessoas sejam julgadas, né? Eram para ser julgadas por pessoas sábias como vocês, mas vocês mesmos não estão tendo sabedoria. Então, isso fica um alerta pra gente. Porque aquela igreja, né, não é em vão que o apóstolo Paulo começou a falar sobre orgulho, sobre inveja, sobre cobiça, porque eles se achavam melhores que todo mundo, né? Era tipo assim uma disputa de ego. Eu sou melhor que você, eu sou mais sábio que você, né? Então assim,
ele estava alertando justamente sobre isso. Olha, sejam sábios, escutem o que o direcionamento do Senhor. Falem, conversem com pessoas sábias, não fiquem buscando, não abram a sua vida para qualquer pessoa. Isso é muito importante, gente. Será que a gente tem feito isso? Com quem você tem compartilhado as suas dores, a sua vida? Para quem você tem pedido conselho? Isso é muito sério, porque às vezes a pessoa não tem nenhum entendimento né? E aí ela vai te aconselhar justamente pela emoção, pelo sentimento. E a gente sabe que o nosso coração é enganoso. Eu até quando eu tava lendo isso aqui, eu fiquei imaginando, porque quem não sabe, eu sou formada em Direito. E aí eu já trabalhei no juizado de pequenas causas. E quem trabalha nessa área sabe como é um juizado de pequenas causas, gente. Não tem lei ali não, sabe? Porque chega de tudo. E aí eu era conciliadora da vara criminal e da vara civil. Então eram de tudo, vinha de tudo, de tudo. A gente percebia como as pessoas não sabiam conversar. As pessoas muitas vezes chegavam lá só para desabafar. Então era briga de vizinho, briga por causa de cachorro, briga por causa de parede infiltrada, briga por causa de som, briga por causa de não sei o que, briga por causa de internet. E aí você via, falava assim, gente, era tão simples. Era só a pessoa sentar com a outra, conversar, ter uma sabedoria de ouvir, mas não. As pessoas, elas têm tanto um ego, porque eu tô certo. Vamos pra justiça então resolver, vamos ver, achando que isso vai fazer deles melhores, né? E aí o apóstolo Paulo tá alertando justamente para isso, olha, cuidado para o que vocês têm causado conflito, né? Sejam sábios. E aí ele continua. Quanto mais às coisas dessa vida, portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes os que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. E aí, quando ele está falando da igreja aqui, não é só porque a pessoa é da igreja que a pessoa é sábia, não, gente. Por isso nós precisamos ter um discernimento. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque deixa eu te falar, existem muitas igrejas que aprisionam pessoas, existem seitas, a gente sabe que existe, que aprisionam pessoas pela má interpretação da Bíblia. Porque as pessoas não leem, não buscam, né? Não tem um relacionamento com o Senhor. Então, quando a pessoa, você não conhece nada, qualquer coisa que a pessoa te falar, você vai acreditar. E lá em Atos, quando a gente leu, quando o apóstolo Paulo estava andando por toda a Europa, implantando as igrejas, né? Uma das coisas, quando ele chegou, eu não lembro em qual cidade, não vou me recordar, mas eu lembro que ele alerta as pessoas para isso. Ele fala, olha, eu quero chegar aqui e quero ver pessoas discutindo comigo, mas discutindo assim, não brigando, mas falando, questionando mesmo. Sabe? Tipo, olha, nossa, eu li isso aqui, não compreendi, eu entendi isso. Você entendeu o quê? Isso mostra que a pessoa tá lendo, que a pessoa tá buscando, né? Então o apóstolo Paulo falou, olha, vocês precisam conhecer, porque senão qualquer líder vai passar vocês para trás, senão qualquer pessoa vai passar vocês para trás. Vocês precisam ter um discernimento, justamente para saber até com quem vocês vão pedir conselhos. E aí ele continua. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há em vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Então ele está falando, não é possível que não existe uma pessoa sábia no meio de vocês para ajudar vocês, para aconselhar vocês, né? E aí eu fiquei pensando, mais uma coisa que a gente pode levar isso para a nossa vida. No grupo que você convive, no seu grupo de amigos, as pessoas ali, elas te impulsionam, elas te aconselham, elas te levam para quem? O que o direcionamento delas está conduzindo você na vida? Está te conduzindo para Deus? Está te conduzindo para a palavra? Está te conduzindo para viver as promessas do Senhor? Está te conduzindo para você conhecer sua verdadeira identidade em Cristo? Ou ela está te conduzindo para baixo?
para coisas que estão te afastando, né? Para coisas que estão te distraindo. Então, a gente precisa pensar muito nisso, em todas as áreas da nossa vida. Será que no nosso meio existem pessoas que a gente confia a ponto de, olha, eu preciso, me ajuda, me dê um discernimento, uma clareza, porque a gente precisa das outras pessoas, gente. A gente precisa entender isso. Se você acha que você não precisa de ninguém, você tá sendo orgulhoso, né? A gente tá se colocando no centro de todas as coisas e não é isso. A gente precisa entender que nós somos um corpo de Cristo. Como a gente sempre fala aqui, cada pessoa tem uma função, cada pessoa tem um dom, cada pessoa tem a sua singularidade. Por isso a gente precisa viver em comunhão, né? Em comunhão, porque cada pessoa vai te ajudar, vai te auxiliar em uma coisa diferente. Às vezes você é bom em certa coisa, e aí o seu irmão é bom em outra, a sua esposa, o seu marido, enfim, o seu amigo. A gente precisa ser cercado de pessoas mesmo. Mas entre essas pessoas, existe alguém que você confia para te aconselhar? Existe alguém que você usa como exemplo que vai te levar para mais próximo do Senhor? Ou todas as pessoas você fala assim, não, essa pessoa não é exemplo. Não, essa pessoa não. Aí até eu sou o melhor exemplo que essa pessoa. Então a gente precisa, né, buscar também ter pessoas de propósito na nossa vida. Nós precisamos buscar... Gente, peraí, que eu acho que travou a live. Só um minutinho. Gente, só um minutinho. É porque quem não sabe, eu faço a live no TikTok e no Instagram. Voltou. Glória a Deus. Voltou, gente. Estamos de volta. É batalha. Deixa eu ver se voltou. Tá travando ainda. Gente, me manda um joinha se voltou, por favor. Voltou? Glória a Deus. Quem tá no TikTok não tá entendendo nada, é porque eu faço a live no Instagram também, porque a live fica salva lá pra quem precisar. Glória a Deus que voltou. Voltou. Glória a Deus. Isso aí, estamos de volta. É batalha, gente, estamos de volta. Glória a Deus. Então, o que a gente tava falando? A gente tava falando de ter pessoas de propósito na nossa vida, pessoas com propósito. Amém. Que bom que voltou. Glória a Deus. Vocês acham? É batalha. É batalha em cima de batalha. Mas que bom que voltou. Então a gente estava falando sobre ter pessoas de propósito na nossa vida. Pessoas que nos conduzem para o Senhor. Pessoas que não se amoldam aos padrões do mundo, nem para te aconselhar, gente. Um verdadeiro amigo não é quem passa a mão na sua cabeça e fala que você tá certo o tempo inteiro. É a pessoa que abre os seus olhos. O apóstolo Paulo, no capítulo 4, falou sobre isso. Falou, olha, se a pessoa não repreende ela quando necessário, não é amor, é indiferença. Então a gente não pode ser indiferente às outras pessoas, né? E aí ele continua. Mas ao invés disso, o irmão vai ao tribunal contra o outro, e isso diante de descrentes. Então ele estava falando, olha, ao invés de vocês se resolverem entre vocês, vocês ficam nessa autocomiseração, vocês ficam nessa briga, né, desnecessária, tudo vocês levam para a justiça, né? Nós não estamos falando aqui, gente, de assuntos graves, nós não estamos falando aqui de crimes, não. Crime se resolve na delegacia, né? Crime realmente, nós não estamos falando disso, a gente está falando de pequenos conflitos que poderia ser resolvido aqui, ó, na conversa, no diálogo, né, com perdão. Mas não, lá tudo eles achavam que era motivo porque um queria ser melhor que o outro. O fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota, porque não preferem sofrer a injustiça, porque não preferem sofrer o prejuízo. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Isso aqui, gente, deixa eu falar, eu sei que é difícil demais ler esse versículo aqui, mas é porque nós, como verdadeiros cristãos, que acreditamos na justiça divina, a gente precisa se apegar
a gente precisa se apegar a esse versículo. Nem tudo vai ser resolvido aqui na Terra. Nem tudo vai ser resolvido da forma como a gente espera, né? Mas a gente precisa ter uma clareza. A nossa justiça divina é soberana. A nossa não, né? A justiça divina de Deus. Que a gente crê. A justiça divina de Deus é soberana a todas essas coisas. Então, o que o apóstolo Paulo está falando com eles é que cuidado com tudo vocês quererem ser justos demais. E tipo assim, tudo precisa ser resolvido. Nem tudo precisa ser resolvido dessa forma. Algumas coisas você vai precisar relevar. Algumas coisas você vai precisar passar por cima, né? Você vai precisar perdoar. Porque esse discernimento, gente, vem do Espírito Santo. Nós somos uma nova criatura. Então a gente precisa, não é ser superior a ninguém, mas a gente precisa ter uma sabedoria que não é a sabedoria do mundo. E no mundo, todo mundo quer resolver conflitos como: eu quero ser melhor que você, eu quero ir pra justiça, eu quero te mostrar que eu que vou ganhar, que eu que sou certo. E aí vale tudo, e aí começa uma briga, uma coisa em cima da outra. É isso que a gente vê. E aqui o apóstolo Paulo tá falando, olha, em vez disso, né, vocês buscando justiça causam injustiça, prejuízos contra os irmãos. Porque aí quando você entra, né, você quer mostrar, e aí você começa a mentir, você começa a difamar, você começa... Aí vira, gente, porque um pecado vai puxando o outro, uma coisa vai puxando outra. Então aí ele fala, vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Então o que o apóstolo Paulo está falando? Olha, mas descansem na certeza de que o Senhor, os olhos do Senhor estão onde os seus não estão. Então, você não vai entender todas as coisas. Você não vai ver todas as coisas. Mas o Senhor vê. Então, você precisa saber que a justiça divina, ela é superior à justiça dos homens. Não se deixem enganar. E aí, ele tá falando para aquela igreja. Olha, e não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito de nosso Deus. Então, ele estava falando, porque ele começou a falar sobre os pecados mais aparentes que aquelas pessoas julgavam. Ah, mas eu não sou adúltero, né? Ah, mas eu não sou idólatra. Ah, mas eu não sou imoral. E aí ele vem e fala aqui, nem caluniadores, nem trapaceiros, né? Nem essas pessoas herdarão o reino de Deus. Então, para Deus não existe mentirinha e mentirona, né? Se você tá caluniando contra o seu irmão, né? Se você tá sendo imoral contra o seu irmão, se você tá sendo trapaceiro, né? Então, tudo isso é pecado. E ele tá falando sobre isso. Olha, não se sintam melhores um que os outros, porque às vezes você... Ai, eu não adultero. Mas espera aí, só por isso você não peca? Você precisa olhar para si mesmo, olha. A gente só vai perceber os nossos pecados, a gente só vai, na verdade, se arrepender dos nossos pecados quando a gente entende que é pecador, né? E aí a gente não pode levar como o mundo fala, na vida a gente vai errar mesmo e tá tudo bem. Gente, quando a gente fala esse tá tudo bem, a gente se coloca numa situação de, olha, tudo bem errar, tudo bem permanecer, sabe? Vira uma coisa muito cotidiana. E a gente tem que entender que Deus ama o pecador. Deus ama o pecador e foi para isso que ele veio. Mas ele odeia o pecado. Ele odeia o pecado. E por mais que a nossa essência humana ela seja pecadora, nós estamos aqui para lutar todos os dias contra essa essência, contra essa natureza pecaminosa. Então é claro que nós vamos pecar, é claro que isso vai permanecer dentro da gente, mas é uma luta, a gente não pode simplesmente olhar, falar para aquele pecado, eu tenho ele mesmo. Não,
Você está cometendo um pecado assim como tantos outros que você tem apontado o dedo. Tantas outras pessoas, digo, né? Que você tem apontado o dedo. E aí, por isso que o Senhor fala, olha, antes de tirar o cisco do olho do irmão, olha a trave que está nos seus olhos. Porque às vezes a gente é assim. A gente está sempre pronto para apontar o dedo para as outras pessoas, para julgá-las. Só que a gente não percebe o que está dentro do nosso coração, né? Dentro do nosso coração. E o Senhor sonda o nosso coração. Por isso a gente precisa tomar cuidado. E aí aqui entra no versículo muito conhecido por todos nós, que é: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Esse tudo me é permitido, na Bíblia, vem até entre aspas aqui, porque não é uma fala do apóstolo Paulo. Algumas pessoas acham que o apóstolo Paulo que, colocou. Não, esse tudo me é permitido era o que aquela igreja falava. Tudo me é permitido, aquelas pessoas tinham um ditado ali. E hoje em dia também, né? Tudo me é permitido, tudo me é permitido. E aí o apóstolo Paulo complementa isso. Olha, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Sabe por quê, gente? Porque os pecados, eles nos aprisionam. A gente vai virando servo dos nossos pecados, servo dos nossos vícios, né? A gente vai se aprisionando a eles. Por isso ele está falando, olha, tenham muito cuidado com isso. Tudo lhe é permitido. Sim, você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. Mas nem tudo te convém. Nem tudo é para você. Sabe por quê? Você é uma geração eleita. Sabe por quê? Porque você é escolhido pelo Senhor. Sabe por quê? Porque você é separado. Sabe por quê? Porque você nasceu para ser sal na geração. Luz no meio das trevas. Luz no meio das trevas. Sabe o que é, gente? Você tá escuro. Isso aqui tá escuro. O quarto tá escuro. Se acendeu uma luzinha, aquela luzinha vai aparecer ali. E essa somos nós. Essa luz somos nós. Precisamos ser nós, a gente no mundo. E se a gente começar a viver nisso, tudo me é permitido, tudo me é permitido, a gente vai se misturar com a escuridão do mundo. Então, nós precisamos saber a nossa identidade. Olha, eu não sou o que o mundo diz que eu sou o que Deus diz que eu sou. Então, eu sou separado. Não porque eu sou melhor que as outras pessoas, não. Mas é porque eu reconheço que eu sou escolhido pelo Senhor. Eu reconheço que antes mesmo de nascer, antes mesmo do ventre da minha mãe, o Senhor já colocou um destino profético na minha vida. Sabe por que é um destino profético? Por quê? Porque é uma profecia mesmo. É algo que nem mesmo a gente sabe. Nem nós somos capazes de sabermos o nosso futuro. Mas o Senhor conhece. O Senhor sabe. O Senhor já desenhou todas as coisas. Então, assim, quando a gente fala nós somos escolhidos, não quer dizer que nós somos melhores que ninguém. Não. Mas a gente reconhece a nossa identidade. Nós sabemos quem nós somos, então nós não nos dobramos para qualquer situação, para qualquer pessoa, para qualquer coisa. Entende? Então, ao invés das pessoas, elas estão tão preocupadas no pode ou não pode, a gente está preocupado no que o Senhor espera de mim. A gente está preocupado no que eu posso agradar ao Senhor. Será que isso agradaria ao Senhor? Então, a gente precisa tirar isso da nossa mente. Às vezes a gente fica tão preso nisso. Pode ou não pode? Peraí. Vamos conhecer quem Deus é. Vamos conhecer o que Ele espera de você. Vamos conhecer seu propósito. Pra gente se libertar de uma vez por todas dessas prisões. Dessas prisões que o inimigo tenta colocar, essas pedras de tropeço que ele tenta colocar no nosso caminho o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí ele continua. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, gente, isso aqui é muito sério. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que seu corpo são membros de Cristo?
Eu já falei isso aqui uma vez, mas é porque antes eu não tinha esse conhecimento. Quando eu parei para perceber, eu falei, gente, eu sou sagrada, você é sagrado. Se a gente não tem um cuidado na igreja, quando você vai na igreja, você não tem um temor, porque você teme ao Senhor, você teme a palavra do Senhor, né? Você tem temor a Ele. Então você respeita a forma como você fala, forma como você se veste, a forma como você se porta. Não é assim na igreja? Mas a gente não pode esquecer que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos sagrados. O nosso corpo não é nosso. Por mais que o mundo tá pregando por aí que seu corpo, suas regras, você é quem você quiser, você faz o que você quiser. Gente, não é assim. Por isso nós vivemos tão infelizes. Porque nós estamos fugindo de quem nós somos. Porque nós estamos fugindo do nosso destino. Porque nós estamos fugindo da promessa do Senhor. Então ele está falando, olha, o seu corpo é sagrado. Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Ele está falando aqui da imoralidade sexual. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Oh, gente, isso é lindo. Quando a gente se une ao Senhor, nós somos um espírito com Ele. Quando Ele fala, pense como Deus pensa. Como que nós vamos pensar como Deus pensa? Sendo um só corpo, um só espírito com Ele, né? Buscando o Espírito Santo. Mas o que a gente está fazendo? A gente muitas vezes está se afastando. Porque a gente está deixando essas brechas entrarem na nossa vida. Cuidado com as brechas, gente. Cuidado com as pedras de tropeço que tem na nossa vida. Parecem ser pequenos, parecem ser prazerosos, mas não são. Eu até anotei, não viver o princípio de honra sabota a plenitude de Deus sobre você. Não viver o princípio de honra sabota a plenitude de Deus sobre você. Então, cuidado, né? Cuidado. A gente precisa o tempo inteiro sondar realmente o nosso coração, entregar para o Senhor, falar, Senhor, eu tenho esse sentimento. E deixa eu falar com vocês. As tentações vão existir. A gente falou isso no capítulo, na sexta-feira, desculpa. Não é porque você entregou sua vida ao Senhor, porque você tá buscando mais dele, que as tentações vão desaparecer da sua vida. Gente, nós temos hormônios. Fala com vocês, nós temos hormônios, nós somos humanos. Você parar de ter hormônio, aí você tem que ir no médico, que tá alguma coisa errada. As pessoas não falam isso, mas eu vou te falar. Nós temos hormônios. Então, nós vamos ter sentimentos, né? Nós vamos sentir, nós vamos ser testados, nós vamos ser provocados o tempo inteiro. Para de achar que você não vai ter sentimentos, porque às vezes as pessoas não falam sobre isso, e aí as pessoas acabam caindo justamente porque não se acham merecedoras de viver as bênçãos do Senhor, porque falam, nossa, mas eu tenho esse sentimento, então eu não sou merecedora, eu sou pecadora, eu sou errada, eu sou não sei o quê. Não. Você vai ser testado o tempo inteiro. Mas onde está o seu coração? Mas onde está o seu propósito? Onde você quer chegar? Sabe? Onde você quer chegar? A gente só vai saber verdadeiramente se a gente está seguindo o caminho de Deus quando a gente ser testado, né? Como que a gente vai saber se a gente está realmente com a vida entregue a Ele se a gente não for testado? Se a gente não passar por tentações, né? A gente só vai saber, olha, eu não sou adúltero, porque eu posso passar... Eu não adultero, eu tenho um coração reto ao Senhor. Eu sei a pessoa que eu tô ao lado, eu sei quem eu temo. Sabe, são essas situações. Não é viver em uma bolha e achar
que nada vai nos tocar, que nada vai chegar, que nada vai acontecer. Não, porque aí nisso a gente cai muito mais fácil. Porque quando vem alguma tentação, como você não... meu Deus, tô surtando, não vou aguentar, entendeu? Então, um dos dons do Espírito Santo para nossa vida que ele nos entrega é o domínio próprio, né? É o domínio próprio. Então, assim, o Espírito Santo não nos entrega o domínio próprio à toa, porque ele sabe o quão difícil é lidar com a nossa carne. Por isso que a gente faz isso aqui, ó, gente. Devocional ao acordar, todos os dias. Ao dormir, entrega sua vida ao Senhor. Mas quando acordar, gente, entrega, busca, coloca sua esperança. Fala, olha, isso não é pra mim, isso não é pra mim, isso não é. Já alinha a sua expectativa com a expectativa de Deus, porque quando as dificuldades, as tentações, quando tudo acontecer durante o seu dia, você vai estar com o coração ali, ó, focado no Senhor. Pensa, vou usar um exemplo assim. Pensa que você tá numa estrada. Você não sabe chegar a uma cidade. Você não tem GPS, você não tem celular. E você tá de carona com um carro. Só que a pessoa tá num carro e você tá no outro carro. Então, o que você tem que fazer? Manter os olhos naquele carro o tempo inteiro. Você não pode perder o carro de vista. Porque você não tem GPS. Você não tem celular. Você não sabe onde você vai. Né? Então você não pode perder aquele carro de vista de jeito nenhum para você chegar no seu destino. Sabe quem que é esse carro? É Jesus. Não perca ele de vista. Foca nele, foca nele. Quando tudo parecer, foca nele. Quando as tentações vierem, foca nele. Eu sei que é difícil, gente. Eu sei que é difícil. Mas é por isso que a gente precisa alimentar o nosso espírito. Por isso que a gente precisa alimentar o nosso espírito. É difícil, mas não é impossível. Quando a gente vive por si só, sim. Com a nossa própria força, sim. Mas com a graça de Deus, não. Com a graça de Deus, não. Né? Então a gente precisa reconhecer que é na nossa fraqueza que Deus se faz forte. É entregar a Ele a nossa fraqueza. E aí ele continua. Para finalizar. Fujam da imoralidade sexual. Tem algo mais claro que isso? Não, né? Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que ele foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Nossa, glória a Deus. Essa palavra é forte. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que ele foi dado por Deus e que não são de si mesmo? Nós não somos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Meu Deus, como assim? Sim. Né? Vocês foram comprados por um alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Com seu próprio corpo. Glória a Deus. Então não são só com palavras, não são só, né? Mas também com nossa vida. Nossa vida é exemplo do Senhor, testemunho do Senhor. E isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. Depois busquem assim entender sobre isso, né? Sobre a imoralidade sexual, porque hoje em dia tá tão banalizado. Se você fala sobre isso, você é careta, você é cafona. Ai, para com isso. Não, mas isso aí é impossível você viver isso, né? Busquem de Deus, sabe? Sonda o coração de vocês. Senhor, por que o Senhor fala isso, né? Gente, é tão bom viver plenamente as vontades do Senhor, sabe? As bênçãos dele, quando você fala assim, nossa, é porque sua vida enche de bênçãos. Não, sua vida enche de plenitude do Senhor. A paz que excede todo entendimento vem disso. Vem de você saber, né, que você
tá sendo templo, você tá sendo moradia de Deus, você tá conseguindo ter, né, o domínio próprio, o fruto do Espírito. E isso é maravilhoso. Porque quanto mais você se desvincula dessas coisas da carne, mais coisas espirituais você vai vivendo. No sentido do viver o sobrenatural de Deus, mais sensível você vai vivendo. Então, às vezes, muitas pessoas falam assim, como ter mais discernimento, como ter mais sensibilidade, né? Para o falar de Deus. Uma das coisas para a gente ter mais sensibilidade para o falar de Deus é se desvincular das coisas da carne. Então, se você está em pecado, tem pecado contra isso, né? Você está alimentando a sua carne, não o seu espírito. Então, cada vez mais você vai ouvir a sua carne. Então, o seu desejo vai falar muito mais alto do que seu espírito. As coisas do mundo vão falar muito mais alto do que as coisas do Espírito, né? Do que as coisas de Deus. Então, por isso ele nos alerta contra isso, sabe? Não é em vão que o Senhor fala, fujam da imoralidade sexual, porque Ele sabe que é uma pedra de tropeço. Ele sabe que é uma prisão. A gente se aprisiona a isso. Quando você vive naquilo, você acha que você não consegue viver sem. Você começa a viver prisioneira das suas vontades, dos seus desejos, né? E aí, isso é uma prisão, gente. Isso é uma prisão. Às vezes a gente acha que não, né? Às vezes a gente acha, eu sou uma pessoa livre de pecado. Cuidado, gente, cuidado com a pornografia. Estudem sobre a pornografia. O que ela faz na cabeça, sabe? Ela adoece homens, mulheres, né? Principalmente os homens, mas mulheres também. Não, às vezes não é muito falado sobre isso, mas é necessário. Abram seus olhos. Famílias são destruídas por causa da pornografia. Jovens são destruídos por causa da pornografia, né? Por quê? Porque a pornografia é uma coisa assim, ela é um vício. É um vício. Depois pesquisem, depois estudem. Eu vou postar para vocês um neurocientista. Não é nem pastor, padre, não é nada. É um neurocientista falando sobre o que a pornografia causa na nossa mente. Não tô falando espiritualmente agora não. Tô falando, né? Então assim, e aí o Senhor, com toda a sabedoria, Ele vem e Ele já nos alerta quanto a isso, justamente porque Ele sabe o quanto isso iria destruir a nossa vida, os nossos relacionamentos, o nosso relacionamento com Ele. Então, cuidado, a imoralidade sexual é muito séria e é uma das coisas que o inimigo tá mais entrando hoje em dia, nos jovens, nas crianças. Gente, você vai assistir um filme, você vai assistir uma novela, você vai assistir uma série, você vai assistir qualquer coisa e só tem sobre isso. Só tem sobre isso. E adultério. E as pessoas acham que são animais que não conseguem se controlar mais. Vocês já pararam pra pensar isso? Ai, mas eu não consigo me controlar. Peraí. Busca de Deus. Um dos dons do Espírito, dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. O domínio próprio. Então, assim, nós sozinhos realmente não conseguimos, né? Mas nós precisamos ter o domínio do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aprender a controlar os nossos instintos, os nossos desejos, as nossas vontades. Caso contrário, nós não vamos conseguir viver o sobrenatural do Senhor. Amém? Então, eu senti de falar isso realmente como um apelo, sabe? Porque tantas vezes a gente fala muito sobre o amor, e realmente, mas Deus quer nos confrontar também em lugares que são mais difíceis da nossa vida, por amor, justamente porque Ele sabe que são áreas que vão abrir muitas brechas, né? Depois estudem, né? Sobre a consumação do sexo, que é gente, enfim, é uma pauta para outra live, porque realmente quando você começa a estudar sobre isso, é uma consumação entre alma e espírito, né?
entre alma e espírito, você tá fazendo uma aliança com outra pessoa. Isso é muito sério, isso é muito forte, né? Então, assim, peçam perdão a Deus, voltem o coração a Deus. Todos nós erramos sim, mas todos nós somos capazes de sermos transformados pela graça do Senhor. Então, você pode estar até errando nisso, mas não permaneça no erro. Peça ao Espírito Santo que te conduza, que traga as verdades, né? Comece a estudar sobre os assuntos, gente. Nós estamos aqui realmente para estudar, para entender, né? Não para a gente ficar ali só vivendo, não. Quando a gente está ali só vivendo, a gente não está vivendo o propósito de Deus. Então, realmente, né? Busca saber dele, o que ele espera de você, para que você viva os planos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa live foi forte, né? Mas realmente o Senhor nos confronta, porque é necessário, né? Ele é o nosso Pai que nos ama e quer nos confrontar. Quem não confronta no amor, confronta na dor. Então o Senhor, Ele quer confrontar no amor. Ele quer nos confrontar antes que a gente caia. Muitas vezes nós vamos ser confrontados quando nós já caímos. Então a gente precisa, Senhor, me levanta. Me leva para o teu caminho, para a tua vontade. Mas, gente, não existem improváveis. Se você está nesse erro, se você acha que é difícil demais, não existem improváveis do Senhor. Busque dele hoje. Busque uma pessoa que vai te ajudar nisso. Uma pessoa sábia que vai te ajudar nisso. Não busque entendimento de qualquer pessoa. Busque uma pessoa sábia, né? Busque você estudar sobre o assunto. Sobre todas essas coisas. Busque entender. Peraí. Gente, eu questionava isso quando uma jovem. Vou falar pra vocês. Uma das coisas que eu comecei a questionar o Senhor, logo quando eu fui me convertendo, falei assim, mas eu preciso entender. Por que o sexo fora do casamento não? Por que depois? Por que o Senhor nos resguarda nisso? Por que Ele fala isso? Eu comecei a estudar o porquê o Senhor fala isso. E, gente, como é maravilhoso, como a verdade nos liberta. Então estudem, busquem do Senhor, né? Não vivam, vivam por viver assim, não. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei quem eu estou seguindo. Amém? Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida de vocês. A live foi um pouquinho a mais, assim, mas é porque eu acho que é um assunto muito importante a se falar, né? Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer mais lives. Eu tenho estudado muito sobre esse assunto, sabe? Porque é algo que eu percebo que é um espinho na carne dos jovens, principalmente. Dos jovens, sabe? E eu era muito confrontada quanto a isso. Por pessoas do meu meio. Sabe, ela, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Falei, quando você é confrontado, você precisa entender o porquê das coisas, né? Então, eu comecei a estudar muito sobre, para quando eu for confrontada, eu saber diante da palavra, eu saber o que eu tô falando, né? Não ficar aí. O povo fala, Deus dará, não, né? O Senhor nos dá capacidade, capacitação para sermos sábios e para termos entendimento. Amém? Então, glória a Deus por isso. Glória a Deus pela vida de vocês. Não saiam daí. Vamos finalizar com a nossa oração. Gente, quantas pessoas, glória a Deus, tanta gente falando aqui. Faz mais live falando sobre esse assunto. Eu vou estudar bastante, vou fazer, gente, uma live sobre isso. Porque isso nos liberta. Esse tema é forte, mas é necessário ser falado. Às vezes não é falado. Quando eu estava me convertendo, eu busquei muito sobre isso, porque eu falei, eu quero ser liberta de uma vez por todas, ter conhecimento sobre esse assunto, sabe? Para que eu não caia nessa prisão. Então, a gente precisa falar sobre isso mesmo. Às vezes, assim, abertamente, né? O print. Não saiam daí, que a gente vai fazer a nossa oração, amém? Então, acalma o coração agora, fechem seus olhos. Sei que a gente fica eufórico com esse assunto, que a gente quer saber, falar mais. Eu vou ler o livrinho também, mas vamos fazer oração primeiro,
antes que as pessoas comecem a sair da live. Amém? Então feche seus olhos. Vamos acalmar nosso coração nesse momento, né? Agradecer ao Senhor por essa palavra preciosa que Ele nos entregou. Senhor, obrigada, Pai. Muito obrigada pela Tua presença, Pai. Obrigada por ser quem o Senhor é, pela graça imerecida nas nossas vidas. Quantas vezes nós erramos, nós pecamos, nós confrontamos, mas o Senhor vem, nos ama, nos perdoa, nos transforma. Pai, então realmente vem transformando a nossa vida de dentro para fora. Obrigada por essa palavra, Pai, poderosa que o Senhor nos entregou, Pai. Tantas vezes nós ficamos aprisionados, né, nos nossos pecados, nos nossos vícios, nos nossos prazeres, dividindo, né, esses prazeres com o Senhor e não, Pai. Nós queremos que o nosso coração seja plenamente do Senhor, a nossa alma, os nossos pensamentos, o nosso corpo, seja todo do Senhor, Pai. Então vem mesmo, sabe, transformando de dentro para fora. Eu entrego cada vida dessa live, Pai, sobre as Tuas mãos, fechando cada brecha, em nome de Jesus, Pai. Sabe, em nome de Jesus, as brechas da imoralidade sexual, Pai, vício de drogas, vício de pornografia, Pai, vício de prostituição, em nome de Jesus, Pai. Quantas pessoas aprisionadas, Pai, nesses prazeres carnais. Que o Senhor venha alimentando a nossa fé, aumentando o nosso espírito, nos dando discernimento, nos dando sabedoria, nos dando domínio próprio, Pai, em nome de Jesus. Pai, venha com Teu Espírito Santo nos dando domínio próprio sobre as nossas ações, sobre as nossas reações, Pai. Sabe, venha mesmo de uma forma sobrenatural, transformando os nossos pensamentos, que tenhamos pensamentos que glorifiquem ao Senhor, que busquem ao Senhor em nome de Jesus, Pai. Não nos deixe cair em tentação, Pai. Que no momento que a tentação venha, que os nossos olhos foquem no Senhor, foquem nas promessas do Senhor, nas bênçãos do Senhor, no alto preço que o Senhor já pagou pela nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, traz clareza para a nossa mente, traz alívio para o nosso coração, perdoa os nossos pecados, tira toda e qualquer condenação dos nossos ombros, tira todo e qualquer sentimento de culpa dos corações no dia de hoje, Pai. Sim, o Senhor nos perdoa, mas o Senhor não quer que a gente permaneça no erro, porque a gente quer que a gente se transforme. O Senhor quer que a gente pense como o Senhor, viva como o Senhor, glorifique, Pai, e tenha bênçãos na vida, Pai. Tenha paz na vida. Então, em nome de Jesus, venha mesmo com a Tua presença sobrenatural nessa manhã. Que a nossa semana seja abençoada, seja cheia da Tua presença. Vem nos livrando de todo e qualquer mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, pessoal. Vou ler o livrinho que eu não esqueci. Hoje é dia 22 de maio. 22 de maio. Glória a Deus, olha só a palavra de hoje. É 22 mesmo? É 22. Seja uma intercessora. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Ao orar como intercessora, você está servindo a Deus de uma forma direta e pessoal. Quando você ora por outros, realiza a vontade de Deus para eles, promove o avanço do reino de Deus em oração, faz as obras das trevas retrocederem, correntes serem quebradas e escravos do inimigo serem libertos. E mais, promove restauração onde ela é necessária, faz a cura e a plenitude se arraigarem onde há enfermidade e sofrimento, traz consolo onde há aflição, cultiva esperança onde há desesperança, revela Jesus àqueles que estão imobilizados por armadilhas de falsos deuses e ídolos e propaga o amor de Deus a pessoas que nem sabem que Ele existe. Sempre que você orar por suas próprias necessidades, por aquilo que pesa em seu coração,
Peça a Deus que lhe dê direção, trazendo à sua mente uma pessoa, um grupo de pessoas ou uma situação. Ele trará a seu coração o desejo de orar por determinada pessoa ou circunstância. O Espírito Santo em você a ajudará a interceder e você saberá quando Deus a está chamando para orar intensamente por alguém ou por algo, pois sentirá fervor a esse respeito durante a sua oração. Vamos repetir junto a oração que tem aqui no final. Deus de amor, obrigada pelo privilégio de interceder por outros diante de teu trono de graça. Dirige-me em minhas súplicas para que sejam sempre segundo a tua vontade. Fortalece minha fé para que outros possam ser abençoados e sustentados por meio dessas orações. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus. Vou pôr uma música aqui para finalizar. Mas glória a Deus por isso, pela vida de vocês. Vou colocar uma música aqui. Eu tinha escolhido uma música, mas ela se perdeu aqui na minha playlist. Achei. Glória a Deus pela vida de vocês. Nós estamos aqui, gente, de segunda a sexta-feira. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, 8 horas da manhã. Se você tá aqui, nós temos o canal no YouTube também. Então, essa live vai diretamente pro YouTube. Então, se inscreva, né? Quanto mais a gente se inscreve, compartilha, mais pessoas são abençoadas com a palavra, transbordando isso. Fica salva também 24 horas no Instagram, se você quiser assistir por lá também, tá? Coloca sua playlist, vou colocar... Eu sempre esqueço, vou pôr lá nos meus stories, tá? A minha playlist do Spotify. E Deus abençoe muito vocês. Eu espero vocês amanhã, 8 horas da manhã, tá? Vou colocar um louvor pra gente finalizar. O louvor chama Digno de Tudo. E é isso, glória a Deus pela vida de cada um aqui. Glória a Deus pelo seu aniversário, Rosilene. Deus abençoe muito você. Incenso de adoração verdadeira.
Deus abençoe muito o nosso dia. E eu espero vocês até amanhã, 8 horas da manhã. Beijo!